Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Salmo 37, vamos ler o versículo 34. Porque a Palavra de Deus nos ensina a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a entregar todos os nossos problemas nas mãos do Senhor, mas Ele ensina que a partir do momento que nós colocamos todas as nossas necessidades nas mãos de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas, Ele espera que nós confie e descanse nele. Confiar e descansar é quando você entrega e você tem a certeza que entregou nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Aí você vai esperar, tendo a certeza que você vai ter a resposta. Muitas vezes a resposta às vezes não é da maneira em que você pediu, exatamente do jeito que você pediu, porque muitas vezes nós vamos pedir algo que não está correto, aquilo que Deus quer para nós. Às vezes nós pedimos algo que não está dentro da vontade de Deus, né? Aí Ele vai responder do jeito dele, no tempo dele, dentro da vontade dele, que é coisa melhor do que aquilo que nós pedimos. Porque se nós pedimos, digamos que você pediu uma situação, para que Deus resolvesse uma situação, mas dentro daquela situação existe mais raízes que precisa ser cortada para chegar até aquela situação. Mas aí você não apresentou lá no fundo, né? No começo, aonde nasceu aquela situação, porque tudo tem um começo, nada vem da metade para o final. Sempre tem um começo, tem um nascimento, tem um porquê. Quando você for apresentar uma situação para Deus, se apresente lá do começo, aonde aquela situação nasceu, por que aquela situação aconteceu. Deus sabe como ela nasceu, por que ela nasceu, o que foi que aconteceu, Deus sabe. Mas você vai pedir, você vai entregar, entregue lá do começo, para Deus fazer a obra completa. Se você pedir só, Senhor, eu te entrego bem aqui essa situação, mas você não vai entregando lá do começo, aí é onde muitas vezes, quando você vê acontecendo, aí você vai dizer assim, mas não foi assim que eu pedi para Deus. É porque você não apresentou o começo, você não apresentou a história toda. Você tem que apresentar, você tem que contar tudo para Deus. Deus, olha, tem um hino que diz que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Então, se você tem um amigo, que você confia nele, você vai contar uma história para seu amigo, uma situação, você vai contar todinha, né, aquela história. Então, para Jesus não seja diferente. Sente e convide Jesus, Senhor, porque é o Espírito Santo que está nas nossas vidas hoje, mas a gente apresenta para Jesus, porque o Espírito Santo vai levar a sua história até o trono da graça, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se encontra. Então você vai contar para o seu amigo, você conta toda a história. E para Jesus você conta só a metade. Conte toda, a situação todinha. Porque quando ele começar a trabalhar, ele vai começar a cortar as raízes lá de onde aquela causa começou. Até chegar ao ponto aonde você entregou, você só entregou a metade. Mas ele não faz nada por metade. Jesus Cristo, ele faz a obra completa. Amém? Dependendo de você, da sua confiança, da sua crença, de você acreditar que Jesus tem o poder de fazer aquilo que você está pedindo. Então, o Salmo 37, o versículo 34 vai nos mostrar. É assim, o versículo 34 diz assim, espere no Senhor, olha aí, viu? Espere no Senhor. Siga o seu caminho. Para nós esperar nele, tem esse porém. Você tem que seguir o caminho dele. Porque você entrega uma coisa para uma pessoa que você não conhece. Você não sabe o caminho daquela pessoa, você não sabe a casa, você não conhece aquela pessoa.
Como que você vai entregar algo nas mãos de uma pessoa que você nem sabe onde aquela pessoa mora? Você não sabe por onde aquela pessoa anda, qual é a estrada que aquela pessoa passa. E Jesus não. Quando nós entregamos, né, algo nas mãos do Senhor, é porque nós temos a certeza que Ele existe, que Ele é um Deus vivo, que Ele acolhe aquele que procura. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo. Aí espere no Senhor. Nós temos que esperar, confiar, crer. E aí diz, né, seguir o seu caminho. Nós temos que estar nos caminhos do Senhor para que nós possamos, porque merecer, sempre eu digo, nós não merecemos, mas se nós estivermos nos caminhos do Senhor, procurando fazer a vontade dEle, com certeza, Ele está conosco, Ele está cuidando de tudo aquilo que nós entregamos para Ele. Ele cuida até daquilo que você não entrega, porque Ele te conhece, Ele sabe o que tu está precisando e Ele vai cuidar, se você estiver nos caminhos dEle. Porque se você estiver em caminhos errados, você não está agradando a Ele. Como é que Ele vai cuidar de você se a estrada do Senhor é uma, é a do bem, é a do amor, é a da paz, e você está andando na estrada do mal, no caminho do mal? Você tem que sair da maldade, você tem que entrar no caminho do bem, para que Ele possa te amparar nos braços dEle. Mas Ele deixa a palavra dEle do arrependimento, seja a estrada que seja que você esteja andando, seja o mal que seja que você possa estar cometendo, né? Pensando, desejando, fazendo. Mas se você se arrepender, Deus vai te perdoar e você vai andar nos caminhos dEle. Amém? E aqui diz assim, né? Segue os caminhos do Senhor e Ele te exaltará. Aleluia. Glória a Deus. Para você ser exaltado por nosso Deus, você tem que estar nos caminhos dEle. E aqui diz assim, para possuires a terra, andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus, confiar nele, esperar nele, e Ele te exaltará e vai te entregar a terra que Ele tem para nós, a terra prometida. Esta terra aqui não é nossa, aqui a nossa vida aqui nessa terra é passageira, mas a terra prometida que eu e você desejamos alcançar, receber para a nossa vida eterna, é a glória, é lá nos céus. Amém? Dentro desse mesmo versículo tem mais algo que nós não vamos trabalhar nele, é onde diz assim, né? Aqui diz possuíres a terra, né? E aqui, presenciarás, possuíres a terra e presenciarás isso, quando os ímpios forem exterminados. Você vai receber a terra prometida de Deus. Você, quer dizer, aqui nessa terra, nós vamos viver bem. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós vamos viver bem, vamos receber a promessa de Deus. Deus tem promessa para nós, Deus tem herança para nós. Dependemos de como nós vivemos. Se nós estamos nos caminhos de Deus, se nós estamos confiando, esperando, acreditando, né? Porque Deus tem promessa para nós. Mas aqui também a palavra diz que é aqui nós vamos presenciar os ímpios, né, sendo exterminado, eliminado, né, por causa da maldade. Então, esperar no Senhor é isso, é confiar. Esperar no Senhor, você tem que ter a certeza que você conhece Ele, ter a certeza que Ele é um Deus vivo, que Ele é um Deus verdadeiro
um Deus que tem o poder sobre os céus, sobre a terra, sobre mim, sobre você. Nós temos que ser dependente dele, deixar ele tomar de conta de tudo aquilo que nós precisamos, nos entregar. Nós precisamos fazer uma entrega total, entregar o nosso coração. O nosso coração também é uma terra. É uma terra que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ainda precisamos ser tratada. Essa terra precisa ser transformada, ser cultivada, para que possa brotar frutos, dar frutos bons nessa terra, né? Mas existe a terra, né? Chão, onde nós pisamos, que só tem pecado, que só tem maldade. E se nós confiar no Senhor, nós não vamos nos contaminar, mesmo nós estamos em cima dessa terra, cheia de maldade, cheia de coisas ruins, cheia de pessoas que não procuram Deus, que procuram fazer o mal. Mas se nós estivermos nos caminhos do Senhor, qual é os caminhos do Senhor? É a palavra. Se nós estivermos dentro da palavra de Deus, no centro da palavra do Senhor, nós vamos estar no centro da vontade de Deus, porque a palavra nos ensina o que nós temos que fazer, como nós temos que andar para nos desviar do mal, para seguir os caminhos do Senhor. Aqui nessa terra, se nós procurar viver nos caminhos do Senhor, nós vamos saber nos desviar do mal, do pecado, nós não vamos ser contaminados, nós não vamos ser atingidos, mesmo nós convivendo no meio dessa humanidade pecaminosa. Mas nós estamos aqui porque nós fomos chamados para estar no meio desse povo, para poder orar por eles, né? Todo o resumo que eu quero apresentar para vocês nesse estudo hoje, deixar para nós hoje, é que nós venhamos orar. Quando falamos, bem aqui na palavra, que nós vamos ver tudo isso quando o ímpio foi exterminado. Nós temos na palavra de Deus a certeza que a pessoa que é mal, que comete a maldade, ele é exterminado da terra, né? Deus deixou o perdão, o arrependimento, mas muitas vezes as pessoas não se arrependem, não vão até a Cristo pedir perdão. Então essas pessoas, nós sabemos que o Deus do passado é o Deus de hoje. O poder que Deus tinha lá no livro de Gênesis, no capítulo 38, né? 38 de Gênesis, versículo 7, conta a história dos 2 filhos de Judá que morreram, que Deus matou. Então aquele Deus daquela época é o Deus de hoje, é o mesmo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então nós temos que acreditar que se nós fizermos a vontade de Deus, Deus te livrará do mal, Deus vai te proteger, Deus vai guardar teu coração, porque o coração do homem é enganoso, mas se tu estiver nos caminhos do Senhor, Deus vai aquebrantar teu coração, vai fazer uma transformação. Os 2 filhos de Judá, o primogênito, né, casou, mas ele era mau aos olhos do Senhor, ele era um filho ingrato, né? E Deus não se agradava da maneira que ele vivia. Aos olhos do Senhor, ele era um filho mau. E o que Deus fez? Deus matou por conta da maldade dele. E o segundo filho de Judá, Deus matou também, porque ele se recusou a deixar descendente para a viúva do primogênito, né? Então, Deus daquele tempo é o Deus de hoje. A maldade, Deus não se agrada da maldade. Mas quando a palavra de Deus diz que nós vamos ver o ímpio, né, ser exterminado, hoje, nós não desejamos que aconteça com as pessoas hoje que são mal, acontece todo dia muita morte com pessoas do mundo do crime, com pessoas que cometem o mal, porque eles não se arrependem, porque eles não vão aos pés do Senhor. Mas nós não desejamos isso para ninguém.
Nós não desejamos que aconteça hoje, nos dias de hoje, com o ímpio, o que aconteceu com os 2 filhos de Judá. Eles eram maus, eles recusaram fazer a vontade do Pai, né? A vontade de Deus naquele tempo, o conceito bíblico naquele tempo era para que a descendência viesse ter êxodo. Se o primeiro não deixou filho, era para a viúva casar com o outro, o irmão, né, do seu marido, para poder ter filhos, que era para aquela geração, aquela descendência continuar. Era para aquele que casou primeiro, que não deixou filhos, ele não podia ficar o nome dele morto sem deixar filhos para que continuasse, né, a descendência dele. Então, hoje, nós não desejamos a morte de nenhum ímpio. O que nós vamos fazer? Aprender dentro desse estudo hoje. O que é que nós quer para o ímpio? Qual é a morte que nós vamos desejar para o ímpio? A morte do pecado, que todo ímpio venha morrer, mas morrer para o mundo, né? Nascer espiritualmente. Tem dois nascimentos. Tem o nascimento e o renascimento. Você, primeiras vezes, você faz algo, não dá certo na sua vida, você vai refazer. Você nasce e você renasce. O nascer primeiro é quando você nasce na carne, nasce da carne e cresce na carne. E o renascer é quando você nasce do Espírito, né? É isso que nós desejamos hoje para o ímpio, para o pecador que ainda não se arrependeu. É que essas pessoas que vivem no mundo do crime, que vivem no mundo da maldade, venha se arrepender e venha morrer para o pecado e venha nascer para Jesus Cristo. Esse é o desejo do nosso coração, para que o mundo se torne melhor, para que as pessoas se tornem pessoas melhores. Então nós, igreja, eu, você, nós vamos orar, nós vivemos em oração, nós vivemos fazendo propósito para Deus alcançar essas pessoas. Só que acontece toda hora, muitas coisas, muitas mortes com muitos jovens por conta da maldade, por conta do crime. Mas nós vamos continuar cuidando dessas pessoas, entregando o mundo, entregando pessoas, entregando a humanidade, entregando essas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, entregando nas mãos de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. A palavra de Deus diz que Deus, ele realiza o desejo do nosso coração. E eu creio que o desejo do seu coração não é ver um ímpio morto, é ver um ímpio salvo, morrer para o pecado, né? Morrer para o mundo e nascer para Jesus Cristo. Não desejamos que eles passe a dor que a Tamar passou, né? Perdendo aqueles 2 filhos. Nós não desejamos isso, porque se nós conhecemos a palavra e se nós temos a certeza em Cristo, sabemos que quando um filho nosso, que é cristão junto com nós, que vive a palavra de Deus, quando ele parte, ele não morreu, ele foi recolhido. Nós vamos sofrer? Vamos. Somos mãe, somos carne, temos sentimento, mas nós temos a certeza que Cristo vai trazer o consolo para nós, porque Deus levou aquilo que era dele, deu para nós cuidar pelos tempos. Mas a mãe que não tem esse conhecimento e perde um filho no mundo do crime, ela vai sofrer muito mais, porque ela não tem esse entendimento, porque ela não abriu o coração dela para Jesus. Então eu peço você, mãe que ainda não é uma mãe crente em Cristo Jesus, que crê, mas não em Jesus, no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Hoje eu peço a você, eu faço um convite para famílias que não são cristãs,
venham para os pés do Senhor, para que você e nem a sua família venha perecer no pecado, para não herdar a dor da aflição no abismo, mas que sim venha herdar e receber as promessas que Jesus Cristo tem para nós, promessa de terra prometida na glória, junto com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então eu convido você hoje a aceitar Jesus como Salvador da sua vida, antes que seja tarde, antes que você venha perecer ou ver a sua família se destruindo, sendo exterminada, como falou aqui na palavra, porque os olhos mal aqui na terra, coração mal, pessoas ruins, pessoas que cometem maldade, não é porque as pessoas nasceram assim. Ninguém nasce mal, ninguém nasce ruim. Se hoje tem bons filhos e tem filhos ruins como os filhos de Judá, não é porque nasceram assim. É as coisas do mundo, é o coração que não abre para Jesus. E aí o demônio toma de conta. Ninguém nasce endemoniado, né? Mas o demônio, se você der brecha, ele vai tomando conta do seu coração, da sua vida, até você ser exterminado, até você perecer, morrer no pecado e ele lhe levar para o inferno, para o abismo de dores, de sofrimento. E se você aceitar Jesus hoje, lá onde nós vamos morar, na eternidade com Cristo, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem choro. O choro, a dor e o sofrimento que nós passamos aqui na terra, se você não aceitar Jesus Cristo, você vai continuar eternamente sofrendo dores, choro e muito mais, pior, porque vai ser no inferno, lá onde o diabo preparou lugar para aqueles que não quer ter uma vida, que não quer andar, como diz aqui na palavra, nos caminhos do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Amém? Então, você, filho, tome Jesus Cristo para você. Convide ele para ser seu amigo. Aceite ele na sua vida e ande nos caminhos do Senhor. E você, mãe, esposa, esposo, vó, família, que não são cristãos, por favor, vão aos pés do Senhor, porque nós estamos no fim dos tempos, nós estamos vendo que tudo que é bíblico está se cumprindo, né? Tem o lado do bem, que é os caminhos do Senhor, e tem o lado do mal. Vamos andar nos caminhos do Senhor. Vamos pedir a Deus para nos ajudar, para nos fortalecer, para dar força, para que nós possamos continuar aqui em cima dessa terra, orando, clamando, buscando. Abra sua boca, clame ao Senhor por aqueles que ainda não têm Jesus na vida deles. Convido você, nesse dia de hoje, fazer uma oração na sua casa, ler a palavra de Deus, Salmo 37, versículo 34. Leia e vá ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 38, no verso 7, que é a palavra que está escrito lá da morte dos 2 filhos de Judá por causa da maldade. Amém? Fique com essa palavra e venha para os braços do Senhor. Convide Jesus Cristo para ser o seu amigo. Eu desejo tudo de bom para você. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu Jesus, por mais esse dia. Que Deus concedeu a graça para todos nós que estamos respirando hoje o fôlego de vida dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.